que me seguem nessa live, ou que hão de seguir, ou que hão de assistir logo mais após a gravação dessa live. Eu quero agradecer a todos, a você que aí está, desse lado, e eu aqui nessa janela de cá, pro lado de dentro da janela, e você aí pro lado de fora. Que Deus possa te abençoar grandemente, e você possa compreender os atos de Deus para a sua vida e compreender o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Eu quero vos dizer que o que me leva a trazer esta live nesta manhã é a minha preocupação com respeito a tantas pessoas reclamando dos templos que estão fechados, tantos crentes reclamando dos templos que não se pode frequentar, que não se pode ir à igreja. Mas eu queria perguntar para esses crentes, quando a igreja estava de portas escancaradas, quantos cultos você deixou de participar? Quantos cultos você foi sem falta de vontade? Quantos cultos você compareceu sem nenhum interesse, sem nenhuma vontade de servir a Deus, apenas para cumprir um protocolo? Quantos cultos você esteve ali simplesmente para dizer para o seu pastor: pastor, presente, eu estou aqui nesta noite? Isso talvez você não tenha observado, porque o verdadeiro culto é aquele que nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos sim estar no templo, nós precisamos sim estar unidos com os demais irmãos. É importante este afeto, este calor humano. A presença de Deus, ela se faz no meio do povo. Isso é importante, nós sentimos sim falta. Mas eu estou vendo que muita gente está questionando, está reclamando a ausência do templo, as portas fechadas dos templos, mas quando elas estavam abertas, não davam tanta atenção assim. Quando elas estavam abertas, não tinha tanto interesse em ali estar. E quando estava apenas para cumprir uma obrigação, para cumprir um dever. E isso não é agradável a Deus de forma alguma. Porque o que Deus quer de nós é aquela adoração genuína, em espírito e em verdade. Deus quer que nós adoremos do coração. Precisamos, sim, não estou aqui pondo em questão que nós não precisamos, mas muita gente adora o templo, adora o espaço físico, mas não adora Deus. Eu conheci uma certa senhora que tinha essas características de adorar o templo, e um dia ela esteve no templo e alguém conversou e ela disse: silêncio, nós estamos na presença de Deus. Eu fiquei um tanto assim, com os meus neurônios mexendo ali. Eu perguntei: mas espera aí, nós devemos estar na presença de Deus em todo o tempo? Nós devemos estar na presença de Deus sempre? Não é apenas quando nós vamos ao templo em que nós estamos na presença de Deus? Não é apenas quando nós nos reunimos com os demais irmãos e que nós estamos na presença de Deus? Nós devemos estar na presença de Deus em todo o tempo. E é por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. O que é orar? Orar é falar com Deus, é estar em sintonia, é estar ligado com Cristo. Nós devemos estar ligados com Cristo em todo o tempo, sem cessar. E muita gente está pensando que apenas quando nós adentramos a um templo físico, isso é idolatria. Isso é idolatria. Nós devemos permanecer na presença de Deus em todo o tempo. E quem sabe se agora você não está sendo provado para saber se você permanece na presença de Deus, ou é só quando você vai à casinha, ou só quando você vai à caixa quadrada, ou só quando você se reúne com os demais irmãos. A nossa união, até mesmo com os demais irmãos, ela deve ser em primeiro lugar pelo Espírito. Não adianta nós estarmos ligados aos irmãos fisicamente, mas dentro do nosso coração não existe aquele amor genuíno por aquele irmão ou por aqueles irmãos.
este é o momento de saber onde estão os crentes. Este é o momento de saber onde estão os verdadeiros adoradores de Deus. Este é o momento de saber quem é que anda com Deus. Paulo, quando foi para Atenas, e ali ele esperava um pouco ainda, que ele já ali estava, ele esperava um pouco, mas quando de repente ele começa a olhar, viu Atenas rodeada e toda envolvida com a idolatria, e Paulo começa a trazer ali o ensinamento da palavra de Deus, exortando aquele povo. E nós, como crentes, muitas vezes estamos rodeados, estamos impregnados com a idolatria, porque idolatria não é apenas fazer um boneco e adorá-lo, idolatria não é apenas fazer um boneco de gesso, de barro, de prata, de ouro e dobrar os nossos joelhos perto dele, mas idolatria pode ser também adorar um lugar onde reunimos para servir a Deus. Adorar o templo, adorar o espaço físico. Eu quero ler com você aqui do livro de Atos, capítulo 17, verso 22, onde diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Este povo que Paulo está espantado com eles em Atenas, Paulo diz: olha, eu vejo que vocês são fortemente religiosos. Vocês têm uma reverência muito grande pela religião. E ele continua no verso 23. Veja isso, a Bíblia, Atos 17, no verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós adorais sem conhecimento, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que eles estavam adorando sem conhecimento era aquele que Paulo estava anunciando. Eles não conheciam o verdadeiro Deus, eles estavam adorando cegamente. Eles adoravam o quê? Eles adoravam aquilo que os seus olhos físicos poderiam ver. Mas eles não tinham fé o suficiente para adorar aquele que eles ainda não tinham visto. Aquele que eles não viam. Será que nós, neste momento em que não estamos tendo oportunidade de nos reunir no templo, no que nós chamamos de templo, porque o verdadeiro templo somos nós. Deus não habita lá naquele templo feito por mãos de homem de forma alguma. Ele está presente lá quando nós lá estamos, mas Ele está presente e mora dentro de nós. Não estou descartando a ideia de deixarmos de reunir para adorarmos, porque Paulo nos ensinou: e não deixeis de congregar como fazem alguns. Mas no momento em que nós não podemos, nós vamos deixar de servir a Deus? Nós vamos deixar de ter afinidade com Deus? Vamos deixar de ter comunhão com Deus porque não podemos entrar em um espaço que foi preparado para tal? De forma alguma, queridos, nós precisamos continuar servindo a Deus, e este é o momento de sermos provados como crentes em Cristo Jesus. A mulher samaritana perguntou para Jesus: onde é que devemos adorar? Os meus pais ensinaram que nós tínhamos que adorar em Jerusalém. Onde é que nós devemos adorar? Nós precisamos ter um espaço para adorar. Nós precisamos ter um local para adorar. E o Senhor Jesus disse para ela: olha, não importa onde, o espaço não importa. Importa que seja adorado em espírito e em verdade. Nós precisamos sim estarmos juntos na igreja cultuando a Deus, porque foi um lugar que foi feito exclusivo para reunirmos, mas quando nós não podemos ali estar, devemos continuar adorando a Deus. Devemos continuar servindo.
E veja aqui que Paulo continua dizendo, aqui em Atos 17, no verso agora 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens ou por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele não precisa sequer de apoio nosso, de ajuda nossa. Tem gente que pensa que vai ajudar Deus. Eu vou ajudar a Deus a fazer algo na minha vida. E ele pensa que as suas atitudes, os seus atos, o que ele faz, ele está ajudando a Deus, ele está cooperando com Deus. Deus não precisa de nós sequer, somos nós quem precisamos dele. Deus não precisa de nós. Tem gente que pensa que Deus precisa dele. Deus precisa de mim. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Deus segue o seu trabalho, Deus segue o seu ministério, vamos assim dizer, a sua jornada, sem depender de nós. Ele não depende de nós. Ele veio para salvar a humanidade, ele veio para resgatar-nos do pecado, mas se você achar autossuficiente, que você é alguém e que sem você Deus vai deixar de fazer, você está equivocado. Quando você não quiser fazer para Deus, Deus usa alguém, Deus levanta outra pessoa para fazer. Se eu não quiser pastorear mais, Deus coloca outro no meu lugar. Se eu não quiser fazer isso ou fazer aquilo para a obra do Senhor, se eu não quiser dizimar para manter as portas do templo abertas ou continuar mantendo o ministério, Deus não vai fazer com que tudo isso se acabe. Deus vai continuar trabalhando. A terra não vai parar porque eu deixei de ofertar na casa do Senhor. A terra não vai parar porque eu deixei de dizimar. A terra não vai parar porque eu deixei de cultuar a Deus na minha vida cotidiana constantemente. Portanto, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e nem é servido por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas. Como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Este oxigênio que as pessoas estão precisando agora, lá no leito, onde estão enfrentando essa peste terrível, a Covid, é Deus quem dá a eles a respiração. Precisa sim do oxigênio, precisa sim dos equipamentos, mas é Deus que vai preservar nele a vida. É Deus que vai preservar nele o fôlego de vida. O fôlego de vida só vai sair dele quando Deus disser: bastou, você já viveu o tempo que eu pretendia, o tempo que você tinha. Deus tem os nossos dias contados e quando chegar o momento nosso, nós vamos partir. E se não for a Covid que vai nos levar, poderá ser qualquer outra coisa, poderá ser um acidente, poderá ser uma doença qualquer, poderá não ser doença nenhuma, poderemos morrer simplesmente por morrer. Mas é Deus quem faz, é Deus quem dá. Nós estamos pensando que nós somos autossuficientes, nós estamos pensando que Deus precisa de nós estamos pensando que se nós não fizermos parte deste povo de Deus, da igreja do Senhor, não estou dizendo agora do templo físico, mas da igreja do Senhor, nós vamos pensar que a igreja vai acabar. Muito pelo contrário. Deus vai continuar salvando vidas e agregando a este povo. Todo povo tem o seu grupo. Se você analisar na face da terra, todo povo tem seu grupo. É o grupo disso, é o grupo daquilo, é o grupo que gosta de assim, é o grupo que gosta assado. E nós, como servos de Deus, como chamados por Deus, como escolhidos de Deus, nós também nos aglomeramos, nos ajuntamos em um lugar, em um local
que foi feito, que não é santo, mas foi feito para os santos. O templo foi feito para os santos. E Paulo aqui, ele condena, ele pressiona esse povo de Atenas, ali no Areópago, onde ele está pregando, trazendo a palavra do Senhor, que ele nota que eles são tremendamente religiosos. Paulo, o apóstolo Paulo também, o Saulo, antes de ser Paulo, também era tremendamente religioso. Mas faltava ali uma coisa, faltava ali um encontro real com Cristo. Quem sabe você é religioso, você defende a sua religião, você defende o nome da sua igreja, você defende de unhas e dentes. Mas você não defende o amor o qual você tem por Cristo, você não vinca este amor o qual você tem por Cristo. O amor o qual você tem por Cristo talvez seja um amor frio, um amor dependente de um lugar, dependente de um local, dependente de um ajuntamento. E nós precisamos juntar-nos para servir a Deus, para cultuar a Deus. Mas não é esse espaço que vai nos fazer estar ou não próximo de Deus. Quando nós não podemos estar, nós devemos continuar. Quando nós não podemos estar juntos, nós devemos continuar ligados com Cristo. Nós devemos continuar ligados com Cristo, firmados nele, alicerçados na rocha que é Cristo. Foi para isso que nós fomos chamados. Paulo estava completamente preocupado, ele estava completamente envolvido com este povo, pregando, trazendo ensinamento para este povo que estava ali para adorar, estava ali para servir, viviam ardentemente, acentuadamente a religião deles, mas estavam adorando, estavam servindo um Deus o qual não conheciam. O Deus desconhecido, esse pois que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Era o próprio Deus o qual Paulo estava anunciando, em que eles diziam ali que estavam adorando um Deus desconhecido, um Deus que eles não sabiam quem eles eram, mas o que eles eram intensamente religiosos. E adoravam intensamente aquilo que eles viam, aquilo que eles podiam palpar, aquilo que eles podiam com os olhos carnais, com os olhos físicos, ver. E a nossa adoração a Cristo, a nossa vivência com Cristo é algo espiritual e pela fé. É pela fé que nós adoramos a Cristo. É pela fé que nós servimos a Cristo. É pela fé que nós cultuamos. Nós não dependemos de ver algo para que nós possamos derramar as nossas lágrimas do nosso coração. Nós não dependemos de ver um objeto, de ver um boneco, de ver algo físico para nós adorarmos. A nossa adoração é pela fé, é no nome de Cristo Jesus em que nós adoramos, que nós servimos pela fé. Tão somente pela fé. E havia ali uma placa ao Deus desconhecido. Eles não queriam deixar de adorar nenhum Deus. Eles não queriam falhar na adoração. Então, para que isso não acontecesse, precisou existir ali um altar ao Deus desconhecido. Precisou surgir ali um altar ao Deus desconhecido para que não ficasse nenhum Deus sem ser adorado. Para que não escapasse nenhum. Já que alguns deuses aí que nós não conhecemos, vamos pôr aqui um Deus desconhecido. Vamos adorar aqui um Deus que nós não conhecemos, para que esse Deus não fique de fora. Para que esse Deus não fique de fora. Mas Paulo os exorta, dizendo que eles eram acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto. Os objetos do vosso culto, eu vi que há um altar ao Deus desconhecido.
E como deve ser horrível você adorar alguma coisa ou alguém que você não conhece. Você não conhece, você não sabe a procedência, você não sabe quem é, você não sabe a sua origem. É claro que nós não sentimos Deus, não podemos servir a Deus só através dos sentimentos. Paulo diz que nós não vivemos pelos sentimentos, mas por fé. Tem gente que quando vai ao culto e às vezes sai de lá vazio porque não prestou atenção na mensagem, porque não adorou a Deus, e depois sai, eu não senti nada no culto hoje. Sentir o quê? Nós precisamos viver pela fé, precisamos deixar dessas coisinhas. Viver pela fé, cultuar pela fé, ler a palavra de Deus pela fé e com a fé para nós compreendermos aquilo que Deus tem para os nossos corações, para que nós possamos ser servos do Senhor, para que nós possamos adorar este que deu a nós a vida, para que nós possamos adorar a este que entregou o seu Filho para que nós vivêssemos. É isso que Deus quer de nós. Este é o momento de os crentes serem provados por não poder ir ao templo. É este o momento que nós vamos saber e que Deus também vai saber aonde estão os genuínos crentes. É óbvio que Deus já sabia. Quando eles se reúnem apenas para um desfile, para mostrar suas vestimentas, para encontrar com o irmão A, com o irmão B, para se auto-alegrar. Se auto-alegrar. Nós vamos em um culto e que se não houver um ambiente que nos alegre, nós saímos de lá tristes porque não houve um gracejo lá dos púlpitos para nos alegrar. Mas se houver um gracejo, se houver umas brincadeiras, se houver umas fanfarras, se houver qualquer outra coisa, nós saímos de lá vazios, mas alegres, porque nos alegrou a nossa carne, alegrou o nosso ego, nosso prazer de poder sorrir por um gracejo de alguém. Queridos, o lugar de adoração, o lugar de culto, onde se reúne para adorar, não é lugar de gracejo, não é lugar de festividades, não é lugar de circo. Infelizmente hoje as pessoas são atraídas para os templos, não é para adorar a Deus, é pela beleza do templo, é pelo investimento o qual fizeram nos templos, os templos faraônicos, e as pessoas têm o prazer de estarem ali porque é tudo muito bonito, os bancos são confortáveis, o ar-condicionado, o som é angelical, é tudo muito bonito, mas a adoração a Deus não existe. Não existe. Somos às vezes movidos pela emoção do som de uma guitarra, do som de não sei mais o que, de uma banda que cantou bonito e nós nos emocionamos, mas falta adoração genuína. Se nós formos à Sala São Paulo assistir uma orquestra com aquela afinação toda, com aquela qualidade toda, nós nos emocionamos. Nós nos emocionamos porque aquilo tudo é muito bonito. As músicas parece que tocam no nosso coração. E eu pergunto, é o Espírito de Deus? É claro que não, são emoções, elas tocam nas nossas emoções. Mas somente o poder de Deus pode tocar nos nossos corações ao ponto de nos quebrantar. E quando Ele nos quebranta, nem sempre nós choramos, mas há mudança dentro do nosso ser, porque nós fomos quebrantados pelo poder da palavra de Deus. Estamos preocupados em nos reunir para ver o irmão A, B ou C, para ver que roupa a irmã está, que roupa o irmão está, a gravata do pastor está, que cor, é torta, está torta, não está, os bancos. Muita gente vive assim, queridos, reunindo em busca do material, em busca de ver coisas. E este povo estava reunido e Paulo via ali que os objetos de culto eram muitos. E Paulo observava aquilo, e eu acredito que Paulo dizia dentro dele, que cegueira deste povo.
O verdadeiro Deus eles não estão adorando, eles nem sabem quem é. E nós, e os crentes de hoje, dessa época, uma boa parte deles estão vivendo assim. Estão vivendo assim. Já não existe mais aquelas igrejas humildes, aquelas igrejinhas onde o poder de Deus, através da palavra e não através das emoções, através da palavra, tocava nos corações e as pessoas eram convertidas. Aquelas igrejinhas simples deixou de existir porque a vaidade entrou no meio do povo e assola a igreja do Senhor e as pessoas não vão mais para adorar. Vão para se apresentar uns aos outros, vão para desfilar suas vestimentas. A humildade passa longe. Os tais pastores parecem mais um popstar do que um homem de Deus. Se apresentam como se fosse o top, o homem das galáxias. Não é aquele humilde servo de Deus que Deus está procurando para ser usado, mas eles se vestem como se fosse Michael Jackson. Eu vejo um em São Paulo, numa grande catedral, que olha para aquele sujeito, dá ânsia, porque se apresenta como um popstar, como um homem lá das galáxias, um homem extraterrestre. A humildade passa longe. Não estou dizendo de crentes viver maltrapilhos, não estou dizendo de crentes ir para a igreja de roupa rasgada, de qualquer jeito, mas precisamos nos vestir, mas tudo isso tem que ser com humildade. Precisamos apresentar para adorar a Deus, não só no templo, mas em qualquer lugar, com humildade. Deus nunca vai receber a nossa adoração se ela não estiver envolvida pela humildade, envolvida pela graça de Deus. Deus nunca vai receber, mas se nós chegarmos diante de Deus com os nossos narizes empinados, como se nós fôssemos alguma coisa, e que agora nessa época nós estamos vendo, e muita gente está vendo que nada é. Tenha dinheiro, seja bonito, seja feio, seja more aqui ou nos Estados Unidos, todos compreenderam que somos miseráveis e que a morte, quando bate na porta desses, a sua posição social não o livra da morte. A sua posição social não o livra dos respiradores, não o livra dos equipamentos os quais estão sendo ali nos hospitais investidos para tentar salvar uma vida. O homem anda longe de Deus. O homem anda longe de querer adorar a Deus. O homem anda longe de querer servir a Deus. Completamente longe, completamente fora do ambiente de adoração. Que o ambiente de adoração não é aquele ambiente apenas quando nós nos reunimos com os demais irmãos, onde estão hoje chorando porque as portas estão fechadas, mas quando estavam abertas, pouco interesse tinha de ali estar. Pouco interesse tinha de ali estar. Já não anda na presença de Deus. Já não anda na presença de Deus. E quer se juntar porque simplesmente gosta do ambiente. É um ambiente que pode elevar o seu ego, pode elevar as suas vaidades. É incrível, mas é verdade. Muita gente vai para os ambientes chamados ambientes de culto, mas não é para cultuar a Deus, não é para adorar a Deus, não é. Vão para os ambientes chamados lugar de adoração, mas vão para aparecer, vão para mostrar, vão para ver, vão para sentir. Nós não podemos andar por sentimentos, nós não podemos andar por aquilo que nós vemos. Este povo andava e servia aos seus deuses porque eram palpáveis. Quantos crentes vão deixar agora de ser crentes porque não pode mais ir ao culto? Porque não pode ir mais ao lugar de adoração. E vão deixar. Se a sua fé esfria porque você deixou
obrigatoriamente de ir ao templo, ao lugar de adoração que nós chamamos, é porque a sua vida já não estava ligada com Cristo. Porque se nós estamos ligados com Cristo, nada nos separa dele. Paulo fala em Romanos 8, o que nos separará do amor de Cristo? O que? Qual o objeto? Qual a pessoa? Qual o ser? Qual o governador? Qual o presidente? Qual o prefeito? Quem vai nos separar do amor de Cristo? A fome, a peste, a nudez, o perigo, a espada? Muito pelo contrário. Essas situações devem levar-nos muito mais para junto da presença de Cristo. Porque aí nós sentimos na pele como as coisas andam e vão andar daqui para frente. Como as coisas vão prosseguir daqui para frente. Nós precisamos compreender, queridos, que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, seja dirigindo, seja trabalhando, seja lavando roupa, seja com enxada na mão, seja com um computador na mão, seja no escritório, seja onde quer que for, nós precisamos viver para Cristo. E estarmos arraigados em Cristo, ligados em Cristo. O que poderá nos separar do amor de Cristo? O que poderá? E eu quero lhe dizer mais. Muitos desses homens que estão aí defendendo de um idente que as igrejas sejam abertas e não estão preocupados com as suas ovelhas, se vão ser infectadas ou se não vão, estão preocupados, muito preocupados. Estão muito preocupados. Estão muito preocupados. Estão muito preocupados com a sua sobrevivência luxuosa. Eu quero saber se as igrejas forem obrigadas a ficar fechadas por mais tempo, como eles vão pagar o luxo deles? Como eles vão se autossustentar, os seus luxos, as suas vaidades? É tempo de vivermos, aliás, sempre foi, mas agora há um chamado para vivermos em humildade na presença de Deus, em adoração genuína, de verdade. Muitos estão indignados com os templos fechados, mas não estão preocupados com as vidas que estão se perdendo. Estão com medo de multas, estão com medo dos governadores, mas não estão com medo de amanhã olhar para um lugar em que sentava alguém e aquela pessoa já não está ali mais porque foi acometida por este vírus. Ensina seu povo a adorar em casa, ensina seu povo a cultuar a Deus em espírito e em verdade. É isso que nós como pastores precisamos fazer. Trazer incentivo para que as pessoas que não podem se deslocar para reunir-se na igreja ou no templo, como quisermos chamar, possa adorar a Deus em suas casas com amor e verdade, com espírito de quebrantamento. Eu quero dizer que sou pastor de uma igreja pequena. Deus já me ensinou a viver dentro dos limites, mas não estou tão interessado em abrir as portas desse templo para encher de gente, para pôr gente ali dentro. A minha preocupação é com as vidas e com as almas. De um só fez toda a raça. Vou voltar a ler o verso 25 de Atos, capítulo 17, para que você possa entender. Nem é servido, falando de Deus, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, mas Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É Ele quem dá a vida, a respiração, o ar que nós precisamos, o oxigênio que nós precisamos e tudo mais.
O que é tudo mais? Tudo mais pode ser o prazer de viver, porque tem gente que tem respiração, mas não tem o prazer de viver. Alegria de servir a Cristo. O que é servir a Cristo? É ir à igreja? Servir a Cristo é alcançar um pobre. Servir a Cristo é alcançar um necessitado. Servir a Cristo é levar uma palavra de conforto para aqueles que estão aflitos. Servir a Cristo, há uma infinidade de coisas para servir a Cristo. Há uma infinidade. Parar numa esquina e entregar um folheto. Essa semana eu recebi o telefonema de uma pessoa que nos ligou e disse: olha, eu estou muito feliz. Eu falei: mas o que houve? Não conheço. Ele disse: olha, deixaram um folheto no portão da minha casa e o folheto está com o seu telefone, no caso o meu, e os dados da igreja, o endereço da igreja. Eu estou tão feliz porque assim que passar essa pandemia, nós vamos estar juntos cultuando a Deus. Isso é alguém que estendeu a mão e levou uma palavra. E o folheto o qual ele leu, ele foi alimentado. Quantas vidas se convertem através de um folheto evangelístico? Então, queridos, quem sabe você não pode se deslocar para o culto, mas arranje aí uns folhetos, arranje uma Bíblia, entregue para alguém, fale do amor de Cristo para o seu vizinho, fale do amor de Cristo para quem precisa. É tempo de a igreja sair das paredes. Será que não é esse tempo real de a igreja sair das paredes e trabalhar? Está aqui em nossas mãos essa tecnologia que nós podemos semear coisas boas, podemos semear o Evangelho de Cristo, e muita gente está aproveitando essa tecnologia para falar besteiras, para acompanhar política, discutir, xingar os prefeitos, xingar governadores, xingar. Nós devemos, a Bíblia não nos manda fazer isso, a Bíblia manda nós orarmos pelos nossos governantes. Orarmos pelos nossos governantes. Isso acontece conosco, nós ficamos indignados muitas vezes. Somos seres humanos, estamos na nossa pátria, estamos vendo o nosso país da forma que está e indignamos, mas não devemos abrir a nossa boca para falar palavras vãs, para pronunciar palavras agora eu vou usar uma também, de idiotices contra os nossos governantes, contra os nossos prefeitos. Vamos abençoá-los e pedir a Deus que dê direção. E a justiça fará a justiça deles. Ou nós pensamos que Deus não está vendo tudo isso? Deus está vendo toda a situação, toda essa injustiça. E Deus vai ouvir da igreja o quê? Os palavrões que nós falamos aos governantes, as palavras de desacato. Deus vai ouvir as orações da igreja para mudar a história. Deus vai ouvir as orações, os quebrantamentos. O que foi que mudou a história de Nínive? Foi o desejo o qual Jonas tinha de ver aquele povo destruído? Jonas queria ver aquele povo destruído, completamente destruído, mas não era a intenção de Deus. A intenção de Deus era resgatá-los, era fazer com que eles fossem transformados, era fazer com que eles compreendessem a palavra de Deus, a qual era transmitida por Jonas. E quando eles ouviram o que Deus tinha para eles resolveram mudar. Até mesmo os animais jejuaram, até mesmo os animais se quebrantaram, até mesmo os animais foram proibidos de comer, porque eles compreenderam que Deus estava falando com eles. Nós precisamos compreender que Deus está falando alguma coisa conosco neste momento, e nós precisamos compreender que o que Deus quer de nós não é adoração a coisas terrenas, ao grande jogador, ao templo ao qual nós vamos, a isso ou aquilo, ao nosso carro, aos nossos bens. Deus quer uma adoração genuína. É isso que Deus quer de nós. De um só fez toda a raça, de um só, verso 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e limites de sua habitação. Havendo fixado os tempos, os limites de sua habitação. Somos limitados, temos um tempo para habitar aqui, e eu pergunto: o que você está fazendo desse tempo? O que nós temos feito desse tempo o qual nós temos aqui?
Quanto tempo o tempo tem para que você possa dar tempo ao tempo? É tempo de nós darmos tempo ao tempo. É tempo de nós aproveitarmos esses momentos os quais nós temos, esta tecnologia aqui a qual nós temos, para levar o Evangelho de Cristo. Falar do amor de Cristo. Ler um salmo para alguém. Não é? Você não consegue, como crente, abrir a sua Bíblia de manhã e ler um salmo, gravar no WhatsApp e mandar para alguém, para que ele possa ser abençoado, agraciado por Deus? Para buscarem a Deus, se porventura, verso 27, se porventura tateando o possam achar. Veja bem, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Se porventura, ou se alguém está tateando, procurando encontrar Deus, como este povo estava adorando os deuses palpáveis, os deuses visíveis, mas não estava adorando o verdadeiro Deus, mas fizeram um altar para ele. Estavam tentando adorar porque não conseguiam adorar, porque não estavam vendo, eles precisavam ver, precisavam palpar. E aqui Paulo continua dizendo, Lucas continua escrevendo: de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. De um só fez toda a raça humana, através de um homem, ele fez toda a raça humana, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, tentando como cegos, o cego anda tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele não está longe de nós. Ele não, eu vou à igreja buscar a Deus. Eu vou ao templo buscar a Deus. Ele está aqui. Nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos a moradia. Ele habita nesse templo aqui, se é que nós demos lugar para ele habitar. Se é que nós demos lugar a habitar, para ele habitar. Não é lá, naquela caixa quadradinha, toda bonitinha, toda adornada, que ele habita em nós, e nós precisamos cultuá-lo todo o tempo, dormindo, acordado, pensando, viajando, distraindo, brincando, fazendo lazer, em todo o tempo precisamos viver uma vida de adoração a esse Deus que habita em nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele. É esse o tempo que nós temos para refletir se estamos vivendo nele, se estamos nos movendo nele, se existimos nele. Esse é o maior tempo para reflexão. Esse é o maior tempo para nós compreendermos se realmente estamos, se realmente somos, se realmente servimos a Deus ou não. Esse é o verdadeiro momento. Eu acredito que muita gente, muitos religiosos estão dando graças a Deus por não poder ir ao templo. Eu acredito que muitos religiosos estão agradecendo a Deus por esse momento que ele pode ficar largado no sofá, vendo televisão, assistindo Red Gables, assistindo isso ou aquilo. Ele pode. Então, e sem ser culpado, porque ele não é culpado de ele não poder ir ao templo. Então, muita gente está dando graças a Deus por não poder deslocar para adorar a Deus. Porque se ele pudesse deslocar, talvez ele não iria adorar a Deus, ia lá somente, para que o pastor o visse, para que o pastor não perguntasse: o irmão não veio e tal. Nós precisamos ter compromissos com Deus. Precisamos sim ter compromisso com a nossa igreja, com os nossos pastores. A Bíblia manda nós orarmos e honrarmos os nossos pastores, sim.
mas o nosso compromisso primordial deve ser com Deus. Em Lucas capítulo 17, verso 23, diz assim, Lucas capítulo 17, verso 23, nós queremos ler. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá. Ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os cigais. Não vades nem os cigais. Quanta gente está correndo atrás de Deus. Na verdade, não é atrás de Deus que estão correndo. Boa parte das pessoas estão correndo atrás de uma solução para o seu problema. De uma resolução para o seu problema. Boa parte das pessoas estão correndo atrás daquela pseudo-prosperidade. Boa parte das pessoas estão correndo atrás de uma saúde, de levantar da cadeira de roda, de ser curado de um câncer. Não estão correndo em busca de Deus. Porque ele lá ou ele aqui, muita gente está correndo em busca de coisas, em busca de objetos, em busca de favor de Deus. E o maior favor Deus já fez por nós. O maior favor Deus já nos deu, que foi a nossa salvação. Tudo que Deus nos der agora, tudo que Deus fizer por nós é lucro. Qualquer coisa que Ele fizer, se Ele curar é lucro, se Ele nos der aquilo que nós precisamos é lucro, se Ele atender a nossa oração é lucro. Tudo que Ele fizer agora será lucro. Porque o primordial, o essencial Ele nos deu. Portanto, nós somos gratos ao Senhor por tudo o quanto Ele tem feito e, sobretudo, por ter aberto os nossos olhos para a salvação, por ter aberto o nosso coração, o nosso espírito para a salvação. A mulher samaritana estava preocupada e quando ela viu Jesus ali à beira do poço, ela estava preocupada em adorar, né? Ela estava preocupada em onde é que deveria adorar. E eu quero dizer para você, talvez você esteja preocupada, e agora? Como eu vou adorar a Deus? Como eu vou servir a Deus? Continue servindo dentro de você, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Entregue-se inteiramente a Deus e viva uma vida contínua na presença de Deus. Viva uma vida contínua na presença de Deus. Não espere se deslocar para ir a um espaço exclusivo. Quando puder, faça-o com veemência. Faça com muito amor. Mas este é o momento de você estar olhando para dentro de você, adorando a Deus, cultuando a Deus, servindo a Deus. Este é o tempo de você servir a Deus, adorá-lo no seu coração, na sua alma, na sua família, na sua casa. Esse é o tempo. E será que você tem aproveitado esse tempo? Ou esse tempo tem sido para você um transtorno, um tédio? Ou esse tempo tem sido para você uma ruína? Porque você não dedica ao Senhor, não dedica a Deus, não adora a Deus, não serve a Deus. Nós precisamos continuar adorando a Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança ao ouro ou à prata, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não vamos pensar que a divindade é feita de ouro, de prata, de madeira, de gesso, seja lá do que for, trabalhada pela arte humana. Não é essa a divindade a qual nós adoramos. Nós adoramos aquele que vive e reina para todos sempre. Para isso, nós o servimos, nós o conhecemos. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança do ouro ou de prata, ou pedras trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O tempo que nós éramos ignorantes, o tempo que nós não conhecíamos o Evangelho, Deus não levou em consideração.
Mas a partir do momento que nós conhecemos, Deus sabe que nós conhecemos. E Deus vai levar em consideração, né? A partir do momento que nós compreendemos que o Evangelho é salvífico, que o Evangelho salva-nos, é tempo de nós decidirmos a nossa vida em seguir a Cristo. Não é tempo de nós pensarmos que ser cristão é apenas ir a uma igreja badalada, onde os corpos dançam para lá e para cá, onde as pessoas gingam apenas por achar graça, por gostar. Isso você pode fazer até dentro do seu carro, ligar o som em qualquer lugar. Ali deveria ser um lugar para adoração, para adorar, para servir, ainda que nós temos que adorar em todo tempo, em todo lugar. Que Deus te abençoe. A live foi interrompida, mas é bem provável que você depois possa ver a outra parte e servir a Deus e ouvir aquilo que Deus tem para o seu coração. Servir a Deus não é apenas aqui, ali ou acolá. Servir a Deus é dentro de nós e adorarmos a Deus através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações. Servir a Deus é cultuá-lo no nosso coração, porque Ele está dentro de nós, se é que nós demos lugar para Ele. Ele está dentro de nós, se nós demos lugar para Ele. Quero orar com você. Querido Deus, neste momento eu quero orar com cada um daqueles que participaram desta live. A Tua bênção seja com eles em todo tempo, em todo lugar, que eles possam estar servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Que haja, Senhor Jesus amado, a benignidade do Senhor nesses corações. Em nome de Jesus, fala, porque a Tua palavra, ela é poderosa, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você que esteve participando comigo dessa live, embora interrompida, mas você vai poder aí ver a primeira parte também. Um grande abraço, um beijo no seu coração, Deus te abençoe.